Glórias a Deus, aleluias. Estamos aqui reunidos para dando início à nova grade do TEAR, do Grupo TEAR. E eu estou dando início a essa nova grade, é a grade do mês de junho, mas a gente já começa aqui e com a série de comentários doutrinário-expositivo-exegéticos. Vamos colocar assim, comentários expositivos e sobre a história da Igreja, com foco nos fatos que marcaram a trajetória da Igreja ao longo dos séculos. Tem bastante coisa, eu fiz questão de deixar em áudio e em texto. Coloquei em PDF, caso os irmãos queiram convidar alguém e mostrar um pouquinho da nossa grade, o que a gente está fazendo aqui, quem é que está fazendo aqui, enfim. E tudo vai começar aqui no capítulo 6, só para você passar os olhos, no versículo 8, versículo 8, onde no capítulo 6 você tem a ordenação dos os sete diáconos, judeus, gregos. Isso eu já passei para os irmãos. Então, naquela época, havia dois grupos dentro da comunidade dos nazarenos, dos crentes em Jesus de Nazaré. Todos eram judeus. Uns de fora eram descendentes dos judeus da dispersão, exílio assírio, exílio babilônico. Eles continuaram indo para Jerusalém para as festas, todo ano. Páscoa, Shavuot, Pentecostes, enfim. E esses aqui, você vai ler no primeiro versículo do capítulo 6, que havia uma murmuração da parte das viúvas dos gregos. Observe? A parte das viúvas dos gregos contra os hebreus. Grifa isso na tua Bíblia. Pastor Cravo não está maluco, Pastor Cravo não está inventando isso aí, tá? Mas você não vai achar isso nos livros de história da igreja. Esse é o valor, a preciosidade do que vocês estão recebendo aqui. Coisa inédita, coisa fresca, coisa e bíblico. Então, não estou me supervalorizando, mas eu tenho uma poeira de livro de história da igreja aqui e difícil você encontrar essa classificação aqui. Nem meu querido amigo Justo Gonzalez, que eu sigo, adoto, quem quiser comprar, compre, é excelente o livro, tá? História Ilustrada da Igreja, são 2 livros ou 10 volumes, você escolhe. Eu comprei os 2 livros. Então, uma excelente referência. Então, vamos lá. Então, você tem 2 grupos aqui. Os que vêm de fora são chamados de judeus gregos, porque estava lá no meio de um ambiente helênico, de cultura grega, falantes de grego, e iam como tipo turistas para Jerusalém. De repente, começa a dar esse problema com o grupo, as viúvas, aí então os apóstolos fazem o seguinte: olha só, vamos eleger 7 aqui, cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação, para servir às mesas. Esta é a origem, a fonte principal do diaconato. Servir à mesa. Diaconato não é ministério, por favor. Diaconato é serviço. Tá? Então, o diácono ele é ordenado para servir. Diácono não é ordenado para pregar, diácono não é ordenado para viajar, diácono não é ordenado para fazer conferência. Nada contra, eu fui diácono 15 anos. 15 anos. Na ICM. Então, veja. E nós, aqui o texto falando, e nós perseveraremos
na oração e no ministério da palavra. Então, aqui está definido, diaconato, aquela coisa toda. Dentre esses 7, 2 se destacaram. Um se destacou para pior e 2 se destacaram para melhor. Você vai ver aqui, todos esses nomes aqui têm raiz grega, todos. Está no versículo 5 do capítulo 6, tá bom? Você vai ver ali. Então, você tem os que se destacaram. Eu vou começar com o que se destacou para pior. Nicolau. Nicolau é o camarada que, nas aulas das 7 cartas, ou nas 7 cartas às igrejas, lá no Apocalipse, é mencionado os nicolaítas, uma seita herética que nasceu dentro do cristianismo, porém se desviou, como muitas outras tantas. Nós vamos falar a esse respeito e nós vamos encontrar, em determinado ponto da história da igreja, nós vamos encontrar desvios, movimentos dentro da igreja, aparecendo dentro e fora. De dentro, a gente vai dar de cara com gnosticismo, nicolaítas. Por dentro. Então, Nicolau, hipoteticamente, teria se desviado, se destacado para pior. Os que se destacaram para melhor. Primeiro, Estevão. Os próximos 2 capítulos praticamente foram dedicados só a ele. Olha que honra que o Espírito Santo, que o Eterno está concedendo a esse servo humilde. Olha que honra. 2 capítulos inteiros. Tem muito personagem bíblico aqui que apareceu e sumiu. Simplesmente apareceu, simplesmente aparece num texto pequenininho, depois some. Ananias. Foi lá, orou por Paulo e tal. Cadê Ananias? Nunca mais você viu. Outro, Matatias. Está lá, Atos, capítulo 1, o que entrou no lugar de Judas. Cadê ele? Não apareceu mais. E não foi só ele, não. Outros tantos, mas... Enfim. Então, assim, você tem aqui Estevão. E logo no capítulo 8, para você ter uma ideia de quem foi Estevão, no versículo 8 do capítulo 6, você vai ler assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia, eu aqui vou fazer uma correção, né? Deus fazia através dele prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, não é uma pessoa qualquer que tem um gabarito desse. E aí ele vai entrar numa armadilha que eu duvido muito que seja uma armadilha. Eu creio muito nos desígnios do Senhor e o Espírito Santo vai se aproveitar disso. Então ele entra numa discussão com judeus, no versículo 9, está ali. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Todos de fora de Israel, de Jerusalém. Todos eles de fora. Mas começaram a discutir, debater. Imagina você estar no meio de um bando de cachorros raivosos querendo te destruir. Você se livra da bocada de um, o outro já mergulhou nas tuas costas, você tira das costas, o outro já vem do seu peito, você tira do peito, desse jeito. Todo mundo falando ao mesmo tempo, você não consegue responder. Eu já passei por isso. Vamos lá. Aqui começa e vai até o ponto onde Estevão bate de frente com o templo, Beit HaMikdash, que era considerado sagrado. Ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí a coisa ficou
Aí acabou de derramar tudo que podia derramar, apedrejaram ele, ele tem aquela visão maravilhosa, isso já vem para o capítulo 7, tá? Vem andando, chega pertinho do capítulo 8. Ele vê o Senhor Jesus sentado à direita do trono do Pai. E ali também, você vai ver no capítulo 58, marca aí na tua Bíblia, que junto com esse pessoal estava lá um jovem que, segundo diz o texto, ele guardava as vestes, provavelmente as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. O nome desse jovem era Saulo, a mesma origem, tá? Saul e Saulo têm a mesma origem no hebraico. Shaul. Então, isso quer dizer desejado. Então, ali já começa a aparecer Paulo na história. Vamos lá. Então, você tem o primeiro fato importante na história da igreja, que foi esse massacre de Estevão. E aí começou aquela, como é que eu vou dizer, uma histeria de violência. Começaram a perseguir os judeus gregos, porque os judeus hebreus não sofreram nenhum tipo de constrangimento, de ameaça. Sofreram. Os 12, os apóstolos, continuaram lá em Jerusalém de boa. Não tocaram neles, mas os outros, crentes em Jesus de Nazaré, os outros nazarenos, sofreram bastante. Então, aqui, você já entra no capítulo 8. Por quê? Porque Filipe, um dos que se destacaram, vai para Samaria, ele vai fugir. Está todo mundo fugindo de Jerusalém. Da Judéia está todo mundo saindo. Todo mundo saindo. Então, a palavra diz assim, capítulo 8, versículo 1. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Está falando igreja aqui, só que não. É a congregação dos nazarenos. A igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Por que eles não foram tocados? Porque eles eram judeus hebreus. Os judeus hebreus era aquele grupo de judeus nativos que estavam morando, residindo ali em Israel. Em especial ali na Israel, na Galiléia, não importa. Eles eram nativos. Então, não sofreram nenhum tipo de pressão. Está claro aqui no texto, etc. e tal. No versículo 2, foram prantear Estevão, enterrá-lo e tal. No versículo 3, você já começa a observar Saulo de Tarso. Aqui assolava a igreja, prendendo. Então, aqui é histeria de violência. Arrastando. Na verdade, nós vamos ver que isso aqui nada mais é do que o Eterno fazendo um parto a fórceps. O Eterno fazendo com que essa obra nasça e vá para o berçário do mundo. O Eterno realizando os seus desígnios. Meus amados, quando Deus tem um propósito para a sua vida, você pode fazer o que você quiser, mas ele vai cumprir. Vai cumprir. Escreve o que eu estou falando para você. Deus não muda circunstâncias. Frase feita. Deus não tira o problema de você, mas ele usa o problema para mudar você. Ele usa o problema para te aperfeiçoar. Ele usa o problema para ensinar você. É a escola de Jeová. Então,
Não faça como muitos fazem por aí. Não amaldiçoe a sua cruz. Eu já ouvi muito crente amaldiçoando a adversidade que ele está passando. Já ouvi muito crente amaldiçoando o problema que ele está enfrentando. Mas veja, não existe uma promessa de Deus que no final nós vamos trocar a cruz por uma coroa. E aí? Quando essa pessoa chegar lá, o Eterno vai perguntar para ela: escuta, cadê aquela cruz que eu te dei? Aí ela fala: a cruz? Oi? Como? A cruz? Pois é, né? Esqueci, né? Tá, foi você que amaldiçoou a cruz, né? Então, a sua coroa, que seria a sua, vai passar o próximo que está aí na fila, tá bom? Ah, vai para cá. Apartai de mim, que eu não vos conheço. O próximo, tá aí? Tá, a cruz está aí, meu irmão? Tá bom, então. A cruz é a senha. A sua diversidade é a senha. A sua luta é o teu passaporte. O teu galardão está lá com o teu nome. Está escrito. Porém, se você não apresentar a credencial, está aqui minha cruz, eu suportei até o último momento. Se tu não apresentar, não vai levar coroa. Ok? Vamos então adiante. Versículo 4, capítulo 8. Mas os que andavam dispersos por toda parte iam anunciando a palavra. Olha que lindo. Eles estavam debaixo de uma. Sim, também, Fátima. Simão de Cirene, a cidade de Cirene, lá na África, perto de Alexandria. Isso aí. Ele carregou a cruz do Senhor, ele carregou a cruz dele. E aquela cruz era para ser dele, só dele. Aquilo ali foi uma espécie de um ato profético para nós, que o Senhor estava ali carregando, mas cabe a nós carregar a nossa a cada dia. E ele nos alivia e ele tira de nós todo o peso, nos chama para uma caminhada juntos. Deus, Jesus, o Senhor Jesus, não chama ninguém para ficar sozinho nem isolado. Então, veja, por onde eles iam, mesmo debaixo, olha aqui, mesmo correndo o risco de vida, eles anunciavam a palavra, eles não deixaram de fazer a obra. Eu conheço crente aí que está com dor de dente, que, aliás, eu estou com meus dentes estão me castigando, mas não deixa de fazer a obra. Não, tem crente com dor de dente que não vai à igreja. O fato de não ir à igreja não quer dizer nada, tá, irmãos? Nossa espiritualidade, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus não é medido pelo cartão de ponto na igreja, tá? Igreja é lugar de reunião, onde nós vamos lá prestar a nossa homenagem, render a nossa adoração ao eterno nosso Pai Celestial, mas você também pode fazer isso individualmente, nos seus atos. Pode fazer. O ideal é estarmos juntos. Nós estamos na presença do Senhor. Ele olha a cada um de nós individualmente. Ele olha, mas quando nós nos reunimos, nós estamos reunidos para invocarmos o Senhor, para que ele lá se manifeste no nosso meio. Há uma diferença entre você estar na presença do Senhor e você invocar o nome do Senhor. Nós já estamos na presença do Senhor. Quando nós aceitamos, recebemos a palavra, o Senhor nos dá o seu penhor, a sua garantia, que é o Espírito de Deus. Ele dá dispensa para você, para estar junto com você, para trabalhar em você, para construir um santuário em você e depois pula para dentro, para habitar dentro de você. Primeiro caminha com você e depois que construiu o santuário em você, ele vai para dentro.
Aí, então, ele toma conta. Ele toma conta de tudo, da sua mente, de tudo que você deixar. Então, veja, nós estamos na presença de Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Seria impossível nós não estarmos na presença do Senhor. Nós temos o sacrifício do Senhor Jesus, nós aceitamos, nós vivemos isso na nossa vida. Então, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos colocou à nossa disposição. Tomar posse do poder de filho. Você tem acesso a toda a herança, a todos os meios e recursos do reino estão à nossa disposição. Agora, quando a gente se reúne, é para invocar a manifestação do Senhor. Exemplo, Elias contra os 850 profetas de Baal. O que ele faz lá? Vai lá, restaura o altar, depois vem e invoca o nome do Senhor. Senhor, responde, Senhor. Responde. E o Senhor vem e responde e se manifesta. Vamos trazer de lá para cá. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E qual é a consequência disso? A consequência é: e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando nós nos reunimos, nós buscamos que o Senhor se manifeste. Aí o versículo 23, como se não bastasse o 21, no 23, o Senhor diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Simples. Então, como que pode você não estar na presença do Senhor? Como? Tem gente que fala, não, nós temos que clamar, temos que clamar. Jesus só morreu uma vez. Só fez sacrifício uma única vez. Uma única vez. Quer saber mais um pouquinho disso? Estou fazendo esse break, tá? Mas eu vou voltar para a história. Mas só para você ter uma ideia aqui, Hebreus, vamos dar uma olhada lá? 9. Deixa só eu localizar aqui. Certo. Hebreus 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. Está escrito: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Um único sacrifício. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, quando nós estamos na igreja, você não invoca o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Não é. Não é. O sangue de Jesus tem poder, sim. O nome de Jesus é que salva. O nome do Senhor Jesus é que salva.
O sacrifício dele foi um só. Então você invoca o nome do Pai pelo sacrifício do Filho. Simples. Então a gente está junto para fazer o quê? Invocar que ele se manifeste. Porque nós já estamos na presença dele todo dia. Desde a hora que você deita, sua alma sai de você, vai para lugares que você não sabe. Mas quando você acorda, foi porque Deus te devolveu a sua alma. Ele quis que ela voltasse para você. Então você abriu os olhos e você agradece. Todo dia eu dou bom dia para o papai. Bom dia, Senhor. Que noite, hein? Que bacana, Senhor. Bom dia. Muito bom dia, Espírito Santo. Ó, toma conta aí da minha cabeça. Tem muita coisa aqui na minha cabeça. Não deixa entrar a mosca aí, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor. Eu falo. Eu falo hoje mesmo. Tá falando com a minha esposa? Eu falo. Eu falo porque se você não agir como filho, tu não é filho. Então, bom dia. Bom dia, papai. Que dia maravilhoso hoje, hein, Senhor? Tem uma luana bacana lá, que está frio para canudo. Mas amém. Em tudo dá graças. Ok. Então, é você levantando e você se dirigindo para quem? Para aquele que te devolveu sua vida, para o Pai. Ele é o Pai, ele é o dono de todas as coisas. Dono meu, teu, de todos aqueles que creem nele. Vamos voltar lá para Atos. Ok, já me criticaram uma vez porque pastor só vai, esquece de voltar. Não esqueço não. Então você está aqui, tem o massacre de Estevão, no capítulo 8, e os que fugiram iam pregando a palavra. Está aqui. Mas capítulo 8, versículo 4 de Atos, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Para onde que eles foram? Eles foram para Filipe foi para Samaria. Fala, Daniel. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meu pastor, paz do Senhor Jesus. Amém. Queria fazer uma pergunta. Boa noite. Felipe, trata de dois Felipe, né? Esse Felipe é um outro. Não, esse aqui ainda é um dos 7. Um dos 7, lá do capítulo 6. Ah, sim. Entendeu? Ele Entendi. aqui, olha como eles foram relevantes. De cara, Estevão, o mais relevante de todos eles, capacitado, se envolve num debate doutrinário ali com aquela galera toda. Na fuga, um dos 7 ali vai ser testado, ele vai e corre para Samaria. Tá? Então, esse é Filipe. Depois você vai ouvir falar dele. Filipe, o evangelista. Aí ele deixou de ser diácono, passou a ter ministério. Ah, Você vai ouvir falar dele. Não são dois, tá? Esse é o mesmo Filipe traz. dos 6. Ok? Ok. Então, vamos lá. É importante, não, eu entendi, talvez até eu me confundia também quando a gente lia, né? Mas porque às vezes a gente pensa, não é o apóstolo, né? Não é um dos 12, é um dos 7, porque às Não, vezes é um dos 7. isso. Não Não é dos aquele, não é o 11. amigo do Natanael lá, que, né? Não, é um dos 7. Um dos 7. Quando a gente lia, às vezes a gente pensa, é Felipe, aí você já faz menção ao mais conhecido, né? Que é um dos 12 lá, mas não, Isso. é um dos diáconos ali que foi muito usado ali como Estevão, né? Muito, muito. Beleza. Entendeu? Entendeu, Daniel? Entendeu? Beleza? Então tá. Ótima a observação do pastor Rafael. Então, vamos lá. Ele vai para Samaria. E os irmãos já sabem que havia uma rixa histórica entre samaritanos e judeus. Entre a rixa histórica, que foi por causa da Assíria, foi por causa da diáspora que a Assíria obrigou
o povo da Samaria, que eram 10 tribos, a irem lá para a Mesopotâmia, serem esparramados lá, e trouxe o pessoal das cidades de lá para a Samaria e fez uma miscelânea, fez uma lavagem étnico-cultural, religiosa, fez uma lavagem, cada um invocava o seu Deus e tal. Aí o Eterno ficou chateado com isso, começou a mandar leão atacar os caras do nada. Aí veio lá um cara que era um sacerdote, eles mandaram trazer um sacerdote lá que estava exilado e tudo. Isso aí está lá ali nos livros históricos. Reis, não tenho certeza bem se é Primeira Reis, Segunda Reis. Depois, alguém que puder dar uma olhadinha aí, informa para a gente. Então, já tinha esse problema, séculos antes de Cristo. Depois, o Senhor Jesus vai passar na Samaria e vai se deparar com a mulher samaritana. E ali eles vão ter aquele diálogo, ela vai ter aquela experiência profética com o Senhor e tudo. Depois ela vai evangelizar, ela vai testemunhar, ela vai evangelizar com o testemunho dela. Olha, eu conheci o profeta, eu conheci o Messias. E ele falou tudo de mim. E as pessoas creram no testemunho dela. Então, o terreno na Samaria, olha só, você leu lá em João capítulo 4, por aí. Você leu ali 3 ou 4. Você está vendo aqui o fruto daquela ida do Senhor Jesus para Samaria. Porque Filipe chega em Samaria, encontra terreno fértil para apresentar Jesus de Nazaré. Naquela época que ele esteve lá, vivo, em carne ainda, agora aqui, ressurreto. Então, ele vai apresentar um outro Jesus que eles não conheceram. Então, ali, e mais do que isso, a presença dele, a palavra diz aqui, ó, Filipe, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, tá? Entenda, a tradução dessa palavra aqui do grego é legó, que significa argumentava, ensinava. Então, eles prestavam atenção no ensino de Filipe. Estou falando de Atos, capítulo 8, versículo 6. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao ensino de Filipe, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, de novo, o pastor Rafael falou a esse respeito na última aula. É palavra acompanhada de sinais. Porque palavra somente dificilmente converte, dificilmente convence, dificilmente move alguém. Mas o poder de Deus faz isso. Então, quando você fala da palavra e Deus te honra e dá um sinal profético da palavra que você acabou de entregar para uma pessoa, essa pessoa vai acreditar no seu testemunho. Essa pessoa vai acreditar que Deus é contigo e que você está apresentando alguma coisa para ela que ela não conhecia ainda. Vou dar um exemplo. No culto de domingo, um parente de um dos nossos irmãos lá foi até a igreja, eu fui atendê-lo, estava junto até com o pastor Albino atendia uma pessoa aqui, e eu atendi esse jovem, orando por ele, nós até oramos por ele, e eu vi ali uma manifestação espiritual que era ele num caminho estreito e um monte de cobras querendo mordê-lo e ele se esquivando daqui e tal, esquivando dali, até que uma cobra, a mais venenosa de todas elas, estava mais à frente e estava preparando o bote que seria fatal. E para transmitir isso para esse rapaz, um jovem, não era crente. Jovem já não é fácil, não crente, mais difícil ainda. Eu falei com ele, meu irmão, Deus às vezes nos dá assim um vislumbre da preocupação dele com a nossa vida. E às vezes isso acontece.
E, no momento, às vezes, nós estamos orando e tudo, às vezes a gente tem assim, um contato com uma dessas manifestações. Eu creio no sobrenatural de Deus e, assim, orando por você aqui, eu vi que você estava andando num caminho muito estreito e uma situação assim, e tinham muitas cobras querendo te morder, e a pior delas estava à frente, e você tentando sair daquelas, você seria atacado pela pior delas, a mais venenosa, que iria te dar um bote fatal. E ele falou assim: como é que é? Cobra? Eu falei, o senhor viu isso? Eu disse: misericórdia. Lá fiz uma bobagem. Eu falei: vi. Aí eu assumi mesmo. Vi. Agora na oração, vi. Meu Deus do céu, ontem eu sonhei que umas cobras estavam querendo me morder e tudo. O senhor agora viu cobra, agora na oração. Eu falei, exato. Eu falei, puxa, ele dizendo, eu sonhei com cobra, acordei com taquicardia, suando, lutei a noite inteira para me livrar das cobras. Eu falei, e agora o senhor está vendo cobra aqui na oração por mim? Aí, o que isso quer dizer? Eu falei, quer dizer que você está com um baita problemão, tu está andando por caminhos que são perigosos para você. Aí eu abri o verbo mesmo. E Deus está te mandando um alerta aí, porque agora, irmão, melhor abrigo que você, a melhor coisa que você pode fazer é se abrigar no Senhor. Aproveita, tá? Porque o caminho está ficando perigoso. Não sei por onde você anda aí, não, mas a coisa está ficando sinistra, ok? Se liga, porque a gente não sabe se vai ter um segundo aviso, tá bom? Papai já veio, mandou um recadinho para você. Agora, você é que sabe o que vai fazer com esse recado. Deus te abençoe. O menino ficou pasmo, ficou parado, me olhando. Nem saí do nem saí do lugar e saía. Então, assim, a gente tem essas experiências. Então, é a oração acompanhada de poder. Marcos diz: e esse poder seguirão aqueles que crerem. Então, o poder de Deus está na sua palavra. Se a palavra de Deus estiver em você, logo o poder dele estará na palavra que você der. Não é o servo maior que o seu senhor, não é o discípulo maior que o seu mestre. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Mas se creram em mim, crerão na vossa palavra, porque a palavra não é vossa, mas é minha. Percebem? Percebem como as coisas se encaixam? Vamos voltar agora para Atos. Então, eles vão para Samaria, o evangelho cresce em Samaria, nos outros versículos vocês vão ver que os apóstolos ficam sabendo disso e começam a mandar reforço para lá, e vão mandar para lá, e chega lá, quem é que vai para lá? Mandou Pedro e João, versículo 15. Pedro e João, orando por ele, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, eles impuseram as mãos, depois vem o eunuco da rainha de Candace, outra experiência sobrenatural e tudo. Aí entramos no capítulo 9, o perseguidor vira perseguido, o Senhor alcança Saulo, porque ele era o vaso escolhido, havia um propósito de Deus para a vida de Saulo, e se você abrir a nova aliança, você vai ver que ela praticamente se resume da doutrina de Saulo, do ensino de Saulo, depois do Concílio de Jerusalém. Então, nós vamos ver isso. Nas nossas próximas aulas, nós estaremos vendo isso. Depois disso, você tem o capítulo 10, que você tem. Então, você tem a conversão
de um teólogo, a conversão de uma autoridade, fariseuzão, ensinado aos pés de Gamaliel. Você tem o cara é dominado pelo próprio Senhor. Ele é dominado. Então, ali você tem a experiência de Ananias. Isso eu estou falando no capítulo 9, tá, irmãos? Você tem a experiência de Ananias. Olha só, quanta coisa está acontecendo depois do massacre de Estevão. Percebam aí. Olha quanta coisa está acontecendo. Aí vem Ananias e tal, o Senhor chama ele, Ananias, eis-me aqui. Olha só, tem um cara lá, na rua direita, em Damasco, orando. E eu mostrei. Olha, é o máximo do sobrenatural. Eu mostrei para ele que você iria lá e iria fazer imposição de mãos a ele. Vai lá. O que a Ananias faz, como todo bom ser humano, né? Senhor, esse cara é o bicho. É o cara que está prendendo todo mundo aí, Senhor. É o cara que está dando um aval do Sineto para matar Estevão aí. Ananias, vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Não interessa o que você pensa. Ananias foi, chegou lá, de cara, observe, de cara, ele já chamou Saulo de irmão. Irmão Saulo. O Jesus que te apareceu no caminho me mandou que eu viesse aqui, fizesse imposição de mão sobre você, para que tenhas vista e seja um vaso cheio. Olha bem, onde está isso? Está aqui. A partir do versículo 15, Atos 9, 15. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, depois eu quero falar sobre imposição de mãos, tá? Imposição de mãos é um ato de autoridade espiritual. Não é para qualquer um. Então, vamos lá. Disse-lhe, irmão Saulo, ó, já classificou ele como irmão. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, como que Ananias sabia disso? Porque Jesus falou com ele. Jesus falou para ele, eu apareci para ele. Ananias, vai lá. Quem está te garantindo sou eu. Para que, olha, me enviou para que tornes a ver. 2, sejas cheio do Espírito Santo. Perceberam? Aqui, Paulo foi batizado com o Espírito Santo. No Espírito Santo, não é com, no. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus, não é o Espírito Santo. Lembrem disso. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus de Nazaré. Quem falou isso? João Batista. Muita gente fica orando para o Espírito Santo batizar. Está orando errado. Está orando errado. Quem batiza é o Senhor Jesus. Virá um após mim que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é Jesus que batiza. O Espírito Santo só veio porque ele foi e liberou o Espírito Santo para vir. Tá bom? Então vamos lá. E logo lhe caíram os olhos, como que umas escamas, recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Aqui não é o mesmo batismo. Aqui é a techuvá. Aqui é o batismo nas águas, tá? Batismo de arrependimento. Ele achava que estava agradando a Deus, só que não. Ele pensava que perseguia aos crentes em Jesus de Nazaré, aos nazarenos, como se ele estivesse prestando um relevante serviço a Deus, só que não. Então ele teve que se arrepender disso. E ele vai carregar esse peso até no versículo, no capítulo 26. Você vai ouvir Paulo falando a esse respeito de novo. Porque eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui os irmãos. Ele trazia isso.
a memória dele, como peso, quase que um espinho na carne. Ele trazia isso. Então, veja, aqui você tem essa experiência de Saulo de Tarso. Shaul, aqui. Ele. Outra coisa que eu quero também aproveitar aqui, que já são 9 horas, voltando lá para Atos, só um detalhinho pequenininho, só um esclarecimento aqui. Voltando para Atos capítulo 2, nós vamos ver que, na ocasião que o Espírito Santo vem sobre eles, eles falam em línguas, nós já sabemos que são línguas idiomáticas. Aqui, xenoglossolalia, línguas de outras nações, aqui. E fica aquela coisa, batismo com o Espírito Santo. Falou em línguas. Então, a gente começa já esclarecendo. Aqui não foi batismo com o Espírito Santo. A língua de fogo veio, certo? Porque eles já haviam batizado, já haviam sido batizados com o Espírito Santo antes disso. Antes disso. O Senhor aparece para eles. Eles estavam trancafiados com medo dos judeus. O Senhor aparece para eles, no meio deles, e os saúda. Ele diz: paz seja convosco. E aí eles estavam ali naquela situação. Deixa eu encontrar onde está esse texto. Por favor, alguém me socorre aí. Não é João 21. Provável seja Lucas. Vamos ver aqui. Só quero passar isso para os irmãos, que muita gente boa faz confusão dessas duas ocasiões, tá? Gostaria de compartilhar isso com os irmãos. João 20 e 21, cara. João 20, 21. Isso. Maravilha, obrigado, pastor. João 20, 21. Então, está lá. João 20, versículo 21. Chegada, pois, a tarde daquele dia, 19, tá? O primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, o Senhor outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quer mais claro do que isso? Eu não sei. Só se desenhar. Não existe contradição na palavra de Deus. Aqui, eles foram batizados com o Espírito Santo. Tá bom? Então, quando chega aqui em Atos, no capítulo 2, o que acontece aqui é uma manifestação do Espírito Santo com finalidade de convencimento evangelístico daquelas pessoas que estavam ali. Por isso que não é dom espiritual, é manifestação do próprio Espírito Santo. Veio língua de fogo, eles viram. Eles começaram a falar, daí a pouco está todo mundo entendendo no seu idioma. Olha só. Então, aqui é xenoglossolalia, ou seja, palavras que são ditas, quem está ouvindo, e não é para ser para ele, ele não vai entender nada, mas quem está ouvindo, e é para ser para ele, ele vai entender. Exatamente. Então, foi isso que aconteceu aqui. Ok? Então, só isso, só para esclarecer esse ponto importante do que nós estamos
trabalhando aqui. Então, depois disso, o que vai acontecer é que Paulo, já convertido, o que vai acontecer? Depois desse tempo, aí agora eu já estou no versículo. Falei da conversão de Cornélio, falei que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo sem ter sido batizado nas águas. Não falei, não, né? Eu estou falando agora. Pedro vai lá, fala a esse respeito. Muita gente boa diz: para ser batizado com o Espírito Santo, precisa primeiro ser batizado nas águas. Quem foi que falou isso? Combina primeiro com Cornélio lá, né? Tinha que combinar com ele primeiro. Tinha que combinar com Paulo primeiro. Com Ananias primeiro. Mas Ananias foi lá, batizou o cara com o Espírito Santo e tal. Como é que pode? Não sei, mano. Eu só sei que a água veio depois. Só isso. Eu fui o pessoal lá do Sinédrio Nazareno. Pedro foi lá, teve uma experiência, todo mundo sabe, está aqui escrito, não precisa falar. Eu só quero falar daquilo que é realmente marcante. Então, Pedro vai lá, começa a falar daquilo que ele entendeu do Senhor, e o Senhor, vupt, remessou o Espírito Santo sobre, não foi só sobre Cornélio, foi Cornélio e o grupo dele. Estava ali. Depois que ele vai fazer a techuvá, depois que ele vai fazer a imersão na água. O outro exemplo. Muito bem. Aí, a gente está no capítulo 11. Você chega no versículo 19. E aí está escrito que os dispersos pela perseguição contra Estevão, por causa de Estevão, vão até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, vamos lá. Samaria não era considerado região de Israel. Então, ali você já tem uma expansãozinha. Aqui a coisa está muito maior. E eu vou levar vocês para exatamente para essa expansão. Então, aqui nós estamos com o mapa ali daquela região do Oriente Médio. Eu espero que todos estão vendo. Todos estão vendo aí, pessoal? Sim? Não? Sim, amém. Amém. Ok. Então, aqui, ó, começa aqui. Ó. Eles estão aqui em Jerusalém. A perseguição começa aqui. Eles saem daqui, vão primeiro para Samaria. Samaria está aqui. Depois de Samaria, eles vão subir mais um bocadinho, porque a perseguição continua. Eles vão para Tiro, aí já vão chegar aqui na área costeira. Aqui é a Fenícia. Aqui é a Fenícia. Então, era Biblos, Sidom e Tiro, sendo que Tiro era Porto, era a cidade mais importante. De Tiro, eles vão para onde? Chipre. Chega aqui em Chipre, eles se juntam com o pessoal de onde? De Cirene. Aqui, ó, o Simão Cirineu, que a Fátima mencionou aí, é daqui, tá, Fátima? Simão, da cidade de Cirene. Por isso que se chama Simão o Cirineu. Aonde é Cirene? Na África, continente africano, tá bom? Aqui Norte tá da África, né? Isso. Aqui está Alexandria, né? Lá da onde sai aquela maluquice lá do Evangelho, que só o Senhor, né? O Egito, tudo. Então, eles se juntam, vão para cá. Daqui eles vão para Antioquia da Síria. Por que é Antioquia da Síria, irmãos? Porque existe uma outra Antioquia, que é essa que está aqui, ó, é a Antioquia da Pisídia. Tá? Então,
essa Antioquia aqui, que nos interessa, que é importante para nós, essa aqui, Antioquia da Síria. E vão para ali, e quando chega ali, eles começam a pregar somente para aqueles que eram judeus. Aí o Espírito Santo vai chamar esse grupo aí e vai falar: não, espera aí, vocês vão voltar lá e vão pregar para os gregos, independente de ser judeu. Eu quero que vocês preguem para os gregos. Aí eles voltam para lá e começam a pregar para os gregos. Tá? Aí a coisa explodiu. Por quê? Porque a palavra atingiu a todos que estavam ali e o evangelho explodiu ali. E o número de fiéis que não eram judeus, não tinha nada a ver, nem era judeu grego, nada, não era nada, não era judeu, era grego comum. Ficou maior do que o contingente dos nazarenos, judeus gregos e judeus hebreus. Aí vocês vão ver que a situação vai repercutir de uma maneira tal que vai aparecer um pessoalzinho que a teologia apelidou de judaizantes, porque eram pessoas de dentro do grupo de crentes em Jesus de Nazaré que não entenderam e não podiam entender. Não podiam, não tira a razão deles, não. Uma vida inteira de judaísmo, de repente, não precisa da lei de Moisés? Não precisa ser circuncidado? Não. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, o Messias. O Mashiach está aí, já veio. Ué, então eles não entenderam isso. Era muito difícil. Difícil mesmo, irmãos. Você se colocar no lugar dos caras, de repente, não precisa de você assistir TV na tela, porque agora é tudo cristal líquido. Você pode ver em qualquer lugar que você quiser. Agora a tela é um pedacinho de vidro. Não tem fio, não tem nada. É um pedaço quadradinho, assim, você vê em qualquer lugar. Já tem isso. Então, é difícil de encaixar na cabeça da pessoa. Imagina uma pessoa em anos de judaísmo, cumprindo 613 mandamentos e ordenanças. De repente, não precisa mais disso. Aí aparece esse pessoal e vai para onde? Vai para o foco das pessoas que não eram judeus, que é exatamente Antioquia da Síria. E chega lá e diz: ó, peraí, tá tudo bem, Jesus de Nazaré é o Messias, mas ele era judeu, ele cumpria a lei de Moisés. Então, para vocês entrarem para o grupo de fiéis em Jesus de Nazaré, vocês vão ter que ser circuncidados, tá? Vamos lá para o capítulo 15? Vamos para lá. Eu só vou dar uma adiantada aqui no capítulo 15. É outro fato marcante na história da igreja, que é o Concílio de Jerusalém. Então, tem esses antecedentes. Quais? Estevão, falamos de Estevão, falamos da perseguição, falamos da expansão. Nós estamos falando da expansão. A igreja está se expandindo. É o parto a fórceps. A criança está nascendo. Então, vai ali para Antioquia, chega ali, produz, o número começa a crescer. Esse pessoal chega e diz: vocês têm que ser circuncidados. Aí vem outros desse mesmo grupo e diz assim: não, só circuncidado não. Vocês primeiro têm que cumprir a lei de Moisés, depois que vocês vão ser admitidos na fé do Messias. Opa! Quem é que está lá em Antioquia? Vamos ver aqui, irmãos? Vamos dar uma olhada para ver quem é que está lá? Vamos voltar para o capítulo 11, lá no versículo 25.
Aqui é a parte do evangelho crescendo em Antioquia para os não-judeus. Quando você chega ali no versículo 25, você vai ver o quê? Os apóstolos mandam quem? Barnabé, para lá ver a situação. Barnabé era profeta. Barnabé chega lá e diz, opa, está demais para mim. Deixa eu pensar aqui, eu preciso de ajuda. Qual o vaso do Senhor que eu posso recorrer para me ajudar nisso que está aqui? Aí, quem é que o Senhor vai indicar para ele? Exatamente, ele mesmo. Paulo de Tarso. Saulo de Tarso. E aqui no versículo 25 e 26, vocês vão ver que Barnabé vai para Tarso buscar Saulo e vai para Antioquia. E chega lá, o que eles fizeram? Campanha? Não. Culto? Não. O que eles fizeram? Ensinaram um ano inteiro. Inteiro. Veja, então, Paulo vai ficar ali, em Antioquia. Ali é registrado aqui a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Isso aqui está mal colocado, como a maioria das coisas na Bíblia. Precisa de você buscar maior esclarecimento. O idioma era discípulo do Nazareno. Não tinha como falar isso no grego. Então, eles encontraram lá uma palavra mais próxima disso, que era Christianoi, que quer dizer cristãos. Foi assim que eles se referiram àqueles que eram seguidores do Messias crucificado, ressuscitado. Daqui para frente, tu não vai mais ouvir essa palavra aqui. Não vai. Não vai. É só seguidores do caminho, seguidores da seita, seguidores é só isso. Então, foi uma ocasião. Aqui não tem ainda nome cristão, aqui não tem ainda nome cristianismo, aqui não tem. Eu quero chamar a atenção de vocês, é uma verdade histórica, pastor Cravo não está inventando. Isso só vai acontecer lá no final do século I, lá no ano 100, 101, quando os discípulos vão desaparecer e a liderança quando os apóstolos vão desaparecer e a liderança que vai assumir são os discípulos dos apóstolos. Esses aí não eram judeus, esses aí não tinha nada a ver com Israel, Jerusalém, eles eram gregos, eles tinham afinidade com a cultura grega, e agora eles estavam comandando aquela igreja. Olha aí. A partir daí, esses caras vão dar à igreja, já viu aquela frasezinha, né, sobre nova direção? Né? É o que você faria. Você assumiu uma situação, a direção e tal, você vai dar do teu jeito, vai dar a tua cara. Normal? Então, eles começam a trazer, a arrastar essa criança para dentro da cultura helênica, para dentro da cultura grega. Aí você vai começar a ver a filosofia grega entrar na igreja. Você vai começar a ver o próprio Messias sendo chamado por um nome grego. Então, o que era Mashiach vai ser chamado de Cristo. Christos. Aí você começa a ter um pessoal que não era mais seguidores do Nazareno e passa a ser cristãos. Aí eles vão assumir aquele nome. Essa, ao invés de ser uma queila, uma congregação, passa a ser uma eclésia, nome grego. Percebe? Então, a nossa origem está nessa congregação do livro de Atos, que vai até o capítulo 18, e, para mim, historicamente, sai da Bíblia e vai andando até o desaparecimento dos apóstolos no final do século, até o desaparecimento deles,
O último que se teve notícia foi João. E aí, depois que não tem mais, não apareceu mais, não tinha mais ninguém, não. Então, os discípulos dos apóstolos assumem a liderança. A partir daí, eles dão uma repaginada nessa congregação e ela passa a ter a forma, a roupa, a linguagem, o jeito, a doutrina, toda conectada na filosofia grega. Tá? Então, daí, um dos outros fatos importantes é o aparecimento da teologia. Junto com o pacote da filosofia, que vai ser trazido pelos apologetas, os defensores da fé, você vai ter, então, a teologia sendo introduzida no nosso meio. Então, eu dou uma parada por aqui. Eu fiz aquele resumão para os irmãos, aquele esquema. Sigam ali, é por ali que a gente está. A gente vai partir para o outro, para o segundo ponto, que é muito importante. Alguém pode me dizer qual é o segundo ponto, que eu não estou lembrando aqui? Eu botei lá no teatro. Filho, né? Não, já falei, né? Da fuga. Eu falei, a criança já nasceu. O parto é forte. Tá. Depois da. Deixa eu ver aqui. Grade curricular. Ah, tá. Aqui, ó. Quinto fato. Segundo fato histórico, Concílio de Jerusalém. Isso. É o concílio, né? Isso, o concílio. Aí a gente vai para o concílio. Esta confusão que os chamados judeus judaizantes arrumaram vai repercutir. E vai repercutir na administração principal dos nazarenos. E aí nós vamos ver o efeito que isso causou. Vai multiplicar o número de crentes não judeus. Antioquia vai explodir de crentes, de igrejas, vai explodir. A decisão desse concílio vai repercutir no entendimento de Paulo, porque muita gente, ainda hoje, eu leio muitos teólogos dizendo que Paulo foi o fundador do cristianismo. Paulo criou uma igreja. Paulo, não sei o quê, nada disso. Foi o concílio de Jerusalém, foi a direção do próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para Paulo, mostrando que o Eterno não é um Deus só de Israel, também. Deus não é um Deus étnico, ele é um Deus universal. Ele quer que todos os homens creiam nele e venham ao conhecimento da verdade. Está lá, foi o que Paulo disse para Timóteo. Então, Deus deixou de ser um Deus étnico, só um Deus de propriedade de Jerusalém, de Israel, como aconteceu lá quando Pedro foi lá falar com Cornélios. O fato chegou ao conhecimento lá dos bambambam, lá da própria turma lá dos nazarenos, e ele chega para Pedro e diz assim: ô Pedro, que isso, meu irmão? Que papo é esse aí de batizar com o Espírito Santo aí, o cão? Já batizou o cão? Porque era assim que eles tratavam a legião romana, né? De cães. De cães. Cães e devoradores. Pedro, como você faz isso? Como se o Espírito Santo fosse propriedade deles. Veja, se o Senhor quer, quem sou eu para dizer que eu não posso? Foi o que ele disse lá no concílio. Então, muitas coisas vão ficar bem claras. Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa se você está invocando o nome de Deus, chamando ele de Deus, chamando de Jesus, não importa. Será possível que Deus não vai entender o que está aí no seu coração? O Espírito Santo que tem o poder de ler as nossas lágrimas quando nós estamos derramados, não conseguimos nem orar. Será possível que ele não vai entender que você está clamando pelo nome do Eterno, mas não tem palavra, de tanta dor que você está sentindo?
E tem gente passando aí, vendendo um ensino herético, dizendo que Deus só te ouve se você falar o nome dele, Yud, Re, Vav, Re. Será possível? Será que Deus é tão incapaz assim que não consegue? Sendo que ele foi que colocou a multiplicidade de idiomas sobre a humanidade? Foi ele. Ele é onisciente. Percebe como que as coisas não fecham? A conta não bate? Então, assim, nós vamos ver isso aí, vamos abordar isso aí e vamos ver a repercussão na teologia de Paulo. Vocês vão entender. Paulo deixou de ser judeu, meu irmão. Onde você deu isso? Não tem. Paulo continua sendo judeu, fariseu, vai circuncidar Timóteo, ele próprio vai fazer um voto, e eles lá que fizeram um jejum de voto de matar Paulo, até quando eles conseguissem matar Paulo, eles é que vão ficar em falta com Deus. Mas eles vão prender Paulo quando ele foi entregar o jejum, o voto. A cabeça, né? A gente está meio parecidinho um pouquinho, né? Quem me dera, né? Só digno, não chega nem longe desse camarada, nem longe, quem dirá perto. Só com telescópio. Mas isso aí, é isso aí. Reconheço o verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente. Então, a única colocação que eu faço, irmão, com toda sinceridade do meu coração, que chamou minha atenção, é quando a pessoa vai se referir a Jesus de Nazaré. Isso tem chamado minha atenção, porque naquela época, Jesus, Yeshua, era um nome muito comum, era como se fosse José. Na época do exílio, na época do exílio babilônico e tal, era Yehoshua, que depois passou a ser Josué. Depois a coisa simplificou por causa do aramaico e passou a ser Yeshua. Tá, no aramaico, Jesus é Yeshu. No hebraico é Yeshua. Aí quando você lê Malaquias, capítulo 1, aquilo me chamou a atenção. O que diz aí Malaquias, capítulo 1? Eu fiquei, assim, bastante tocado com isso. Nos nossos dias, o nome Jesus é um nome super comum também. Até o namorado daquela cantora aí que teve aí no Rio de Janeiro, como é que é o nome da dona lá? Que a dona fez. Oi? Isso, deixa até sem áudio mesmo, que é melhor. Essa coisa aí, o namorado dela, principal lá, que ele tem lá uma filha com ela, chama Jesus. E aí? Aí tu está invocando, qual Jesus que você está invocando, irmão? O namorado da dona ou Jesus de Nazaré? Qual? Né? Então, quando você abre Malaquias, capítulo 1, você vai ver uma palavra do Eterno para o pessoal. Está escrito assim, capítulo 1, versículo 6. Já estou terminando. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Ok. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu sempre tenho muito cuidado quando eu vou me referir a Deus. E quando eu ouço falar assim, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus... sem uma reverência a esse nome, cara, me dói isso. Me dói.
sabe? Me dói, porque você está falando daquele que é o sustentáculo da sua vida. Aquele que é o único nome que você pode invocar e ser respondido, atendido, salvo, livre, curado. A pessoa fala como se fosse a Coca-Cola, como se fosse o fósforo, piaçava de vassoura, sem nenhuma reverência. E te peço em nome de Jesus, amém? Irmãos e irmãs, tá. Olha, parece fórmula. Sem, sabe, não tem. Alguns já disseram para mim, o pastor, acho que você está muito formalista, sabe? Eu digo, será, irmão? Eu não sei. Mas é uma coisa que eu sinto muito. E, assim, eu quero transmitir para vocês aquilo que eu tenho convicção, sabe? Quando você se referir a Jesus, lembra do texto que diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o único Jesus que pode te livrar, que pode te acudir, que pode te curar, te transformar, te socorrer, é aquele que é Senhor. Invoque pelo nome do Senhor Jesus. Invoque. Aquele que é Senhor. Porque a reverência é importante para Deus. Você se referir a Ele com temor. Você está falando daquele que fez o mundo, cara. Por que te falo isso? Você está falando daquele que pode matar a alma. A palavra diz, não tema aquele que pode matar o corpo, mas tenha muito medo daquele que pode matar o corpo e a alma. Então, é isso que eu quero transmitir para os irmãos. Vamos encerrar aqui a nossa participação, mas vamos continuar aqui entre nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo no coração de vocês. Segunda-feira que vem, Pastor Rafael dando a primeira entrada na série de estudos exegéticos sobre dons espirituais. Vai ser muito importante. Se segura na cadeira, compra uma cordinha, se amarra aí, meu irmão, porque o chão vai tremer, as bases da casa vão sacudir. Vão sacudir, e tu vai ser batizado em nome do Senhor Jesus, sim. Aleluia. Amém? Amém. Então, encerramos a nossa participação. Um beijão no coração de todos.